Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a todos. Nós recebemos você com grande alegria no nosso programa ao vivo hoje, neste dia em que nós celebramos a Natividade da Bem-aventurada Virgem Maria. É o aniversário de nossa mãe. Então, por isso eu quis escolher um tema mariano, para que nós pudéssemos um pouco refletir sobre esta oração, que a gente já conhece há tanto tempo, que é a Ave Maria. E, no entanto, um pouco saber qual é a história da Ave Maria, qual é a espiritualidade que está por trás e qual é o verdadeiro significado dessa oração. Não é? Nós sabemos que a oração que o Senhor nos ensinou foi o Pai Nosso. Mas exatamente por causa da devoção do Santo Rosário, nós podemos dizer sem dúvida nenhuma que a Ave Maria é uma oração muito mais recitada do que o Pai Nosso. Então, valeria a pena a gente gastar um pouco de tempo para refletir a respeito desta oração preciosa. Algumas pessoas podem achar estranho, mas a Ave Maria é uma oração relativamente recente, especialmente essa última parte, né, que nós temos, Santa Maria, Mãe de Deus. Né? Então, vamos um pouco, para iniciar a nossa conversa nessa noite, vamos passar um pouco a história da Ave Maria. Tá? Então, primeira coisa, para aqueles que quiserem se aprofundar nesta parte, que é a menos importante, mas que é necessária, de parte de história da Ave Maria, né? Algumas fontes para vocês lerem. A primeira coisa, está aí para vocês um arquivo do padre Corrado Maggioni. Padre Corrado Maggioni, Culto e Pietà Mariana nel Medioevo. Ele escreveu esse artigo, né? E um dos subitens desse artigo é a Ave Maria. É em italiano, né? A fonte está aí, tem também o PDF do artigo completo em italiano para aqueles que quiserem, mas nós estamos colocando para vocês somente a parte que nos interessa, que é a história da Ave Maria. Não é? O padre Corrado Maggioni é um padre monfortano e um especialista em Mariologia, mas também especialmente em liturgia. Bom, segunda fonte de leitura para aqueles que não tiverem acesso ao italiano, existe um outro texto aí, dessa vez em francês, de Monseigneur Paul-Marie Guillaume, Je vous salue Marie, une longue histoire. Não é? Essa história do Monseigneur Guillaume talvez tenha alguns aspectos a mais enriquecedores do que o artigo do padre Maggioni, mas está aí para aqueles que desejarem ler e tiverem acesso ao francês. É sempre para você poder aprofundar os temas que a gente dá para vocês aqui no nosso programa. Agora, para aqueles que só têm o português e quiserem saber um pouco da história, menos profundo, porém, está aí à disposição em português, esse livro, que é uma história e meditação sobre a Ave Maria, do Monseigneur Georges Chevreul. Né? Monseigneur Chevreul escreveu essa história e meditação sobre a Ave Maria, está aqui traduzido para o português, bem traduzidozinho, pela Formato Publicações, ou Formato Editora. Eu dei uma olhada antes do programa para ver o site da editora, se estava no ar, para vocês comprarem diretamente da editora, mas não está, então eu aconselho vocês a irem direto para a editora Ecclesiae. Não é? A Ecclesiae está aí o link para vocês adquirirem, quem quiser adquirir, né, esse livro de Monseigneur Chevreul, a Ave Maria, né, História e Meditação. Me surpreendi um pouco com o fato de que o prefácio, né,
é escrito pelo padre Gilberto Lombardo Júnior, né? Se não for o padre Gilberto que eu conheço, da diocese de Santo Amaro, né? Então, tá aí. Bom, isso é a parte da história da Ave Maria. Vamos resumi-la. Primeira coisa é a questão dos dois textos que nós temos do Evangelho, né? Para a primeira parte da Ave Maria. Ou seja, a primeira parte da Ave Maria, ela foi, podemos dizer, composta por Deus, porque ela está na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, né? Portanto, a primeira parte vem diretamente de Deus, com a saudação angélica, o anjo que saúda, Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. E a segunda parte, que vem da inspiração do Espírito Santo no coração de Santa Isabel, né? Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. São esses dois versículos, um da Anunciação, outro da Visitação, que estão lá os dois no Evangelho de São Lucas. Uma pequena nota, uma curiosidade mais do que, mas é que é importante porque depois, quando nós formos ler, também Santo Tomás de Aquino fez um comentário espiritual e teológico sobre a Ave Maria. Se vocês forem ler Santo Tomás de Aquino, vocês vão se admirar, não é? Que Santo Tomás de Aquino parece errar a citação do Novo Testamento. Ele diz assim, né, que a saudação angélica é dividida em três partes. A primeira é composta pela saudação do anjo. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Mas o anjo não disse bendita és tu entre as mulheres. Quem disse foi Isabel. E Santo Tomás diz. E a segunda, a obra de Isabel, mãe de João Batista, que disse bendito é o fruto do teu ventre. Então, para Santo Tomás, bendita és tu entre as mulheres, foi o anjo quem disse. Por que isso? Porque se vocês forem ver o Novo Testamento em grego, existe uma variante textual, não é? Se você comprar desses Novo Testamento com o aparato crítico, né, que é o texto em grego aqui, e nas notas de rodapé você tem as variantes dos vários manuscritos. Graças a Deus a gente consegue ter num livrinho só, né, praticamente quase todos os manuscritos do mundo com as suas variantes textuais. Então você vai lá, né, e lê no texto grego original, né, Chaire que charitomene, ave cheia de graça, e aí diz, Ho Kyrios meta su, o Senhor está contigo. Até aí, tranquilo. Mas aí tem um sinalzinho dizendo para a nota de rodapé. E na nota de rodapé do versículo 28 existem vários manuscritos, claro, mais recentes, menos respeitáveis, e por isso está na nota de rodapé e não no texto, né? Porque não é o texto original certamente, mas está lá. Eulogemene su en gnaixin, ou seja, bendita és tu entre as mulheres. É este texto ao qual Santo Tomás de Aquino teve acesso e por isso ele cita desta maneira. Isso é só uma curiosidade, mas uma curiosidade interessante, porque para a gente poder ler bem a meditação de Santo Tomás de Aquino. Bom, então estamos aí, duas frases tiradas do Novo Testamento. E esta primeira parte é uma primeira parte que, digamos assim, que é um louvor à Virgem Maria, uma saudação, um louvor e uma espécie de profissão de fé também, porque ali estão contidos os mistérios, né, da Virgem Maria. E a segunda parte, que foi bem posterior, né, ela é, na realidade, uma súplica, né, um pedido que nós fazemos à Virgem Maria. Então, é a parte, digamos assim, a primeira parte foi inspirada por Deus, a segunda parte foi inspirada pela Igreja, pela súplica do povo, pelas nossas necessidades diante da Virgem Maria. Tá bom. Então, um pouco está aí o esquema, né, das duas partes,
Qual é a história, então, dessas frases usadas como oração? Nós podemos dizer que a Ave Maria, para nós termos a Ave Maria do jeito que ela está hoje, ela tem uma história de praticamente 1000 anos, não é? A primeira parte, não é, da Ave Maria, ela estava na liturgia do Oriente, liturgia bizantina, e veio para o Ocidente e foi colocado na liturgia, não é, por São Gregório Magno, não é, esse grande Papa mariano. E beneditino, né, também, digamos assim, ele não era, digamos, não podia se dizer que ele fazia parte da ordem beneditina, mas foi o grande monge, ele era monge antes de ser Papa, e foi o grande propagador da regra de São Bento e da vida de São Bento. Nós estamos aqui hoje no nosso estúdio, né, por causa, digamos assim, por uma graça da providência divina. Um amigo nosso trouxe uma relíquia de São Gregório Magno, está aí, né? São Gregório Magno intercedendo por nós nesse dia em que ele introduziu na liturgia do Ocidente, né, esse texto da Ave Maria, a primeira parte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. É interessante, esse texto estava como antífona de ofertório durante muitíssimo tempo. Então, nós estamos aí já no século VI. Para nós termos a Ave Maria do jeito que nós temos hoje, nós temos que pular, não é, 1000 anos para um outro Papa, do século VI para o século XVI, que é o Papa São Pio V, que então, digamos assim, fixou a Ave Maria no formato que nós temos hoje. Então são, digamos, 1000 anos de história entre dois papas santos, São Gregório Magno e São Pio V. Agora, dentro desta história, não é, que foi se desenvolvendo, nós temos uma parte interessante e importante, não é, da Ave Maria, que é a inserção dos dois nomes, o nome de Maria e o nome de Jesus. Porque o próprio Santo Tomás de Aquino, no seu comentário espiritual, ele recorda que o anjo não disse Ave Maria, o anjo disse Ave cheia de graça, não é? Embora o nome de Maria esteja presente no relato, não é? Mas não está na frase. Foi a igreja quem inseriu ali o nome de Maria. Mas nós iniciamos com o nome de Maria, depois se segue até que bendito é o fruto do vosso ventre. Na época de Santo Tomás de Aquino, século XIII, a Ave Maria parava por aí. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ponto. Foi depois, né, que a igreja acrescentou o nome de Jesus. E Jesus então se tornou como que o centro da oração da Ave Maria, que é muito importante dentro da arquitetura da Ave Maria, colocar o nome de Jesus ali no centro. E depois, bem depois, veio, né, a parte da súplica, que eu não vou aqui entrar em detalhes históricos, senão nós vamos perder boa parte do nosso programa só nos detalhes históricos. Vamos agora para tentar fazer uma meditação realmente sobre a Ave Maria. Por que é importante a gente meditar sobre a Ave Maria? Bom, a primeira coisa, porque ao fazer isso nós estamos meditando a respeito da história da nossa salvação. Ou seja, na primeira parte da Ave Maria nós meditamos sobre aquilo que Deus fez para nos salvar. Na segunda parte da Ave Maria nós então suplicamos e pedimos a Deus que de fato nos salve. Não é? Então, o que é que Deus fez para nos salvar? Santo Tomás de Aquino, né? Aí vocês podem, tem um link no site, eu coloquei para vocês no formato do Word a saudação angélica de Santo Tomás de Aquino, traduzido pelo site da Permanência, permanência.org.br. Porque aqui eu coloquei aqui para vocês e não digo para vocês irem diretamente no site da Permanência. Podem ir no site da Permanência, está aí o link, né? No próprio documento está lá a fonte de onde foi tirado. O problema é que lá no site da Permanência eu fiz algumas adequações aqui que ficam mais fáceis para leitura, acrescentei aspas naquilo que era citação,
acrescentei alguns versículos que estavam faltando e, sobretudo, me permiti fazer uma correção de trazer o texto original, né, do comentário de Santo Tomás, quando ele fala da Imaculada Conceição. Por quê? Porque é um dos textos, uma controvérsia que tem aí sobre a questão que Santo Tomás, nesta fase em que ele fez esse comentário, ele colocava em dúvida a questão da Imaculada Conceição, não é? Porque ainda não tinha sido estabelecido como dogma da Igreja. Santo Tomás, o próprio Padre Garrigou-Lagrange, ele descreve como Santo Tomás no início da vida, ele parecia apoiar a Imaculada Conceição. Depois houve um período em que ele entrou um pouco em dúvida, se perguntando como era possível que ela fosse salva por Cristo e não tivesse tido nem o pecado original. E na última fase da vida em que ele retornou à posição originária, voltando à Imaculada Conceição. Pelo menos essa é a opinião do Padre Garrigou-Lagrange. Bom, o problema é que o tradutor da permanência ficou com medo que as pessoas se escandalizassem com colocar esse texto de Tomás de Aquino, em que ele diz que Maria não é imaculada desde a concepção. E então ele fez uma adaptação colocando a nota do tradutor, né? Eu, porém, não encontrei a nota do tradutor, encontrei somente lá NT, nota do tradutor, supondo que ela está em algum lugar, né? Mas não está no site da permanência, ou pelo menos eu não encontrei. Bom, vamos então, nessa meditação de Santo Tomás de Aquino, é impressionante a intuição de Santo Tomás quando ele diz o seguinte: vejam, no Antigo Testamento, os anjos se manifestavam às pessoas, mas nenhum anjo saúda os seres humanos. Por quê? Porque o normal, né, é que o anjo, sendo ele superior ao ser humano, não é, ele não dirige nenhuma saudação de reverência ao ser humano. O anjo não vai se rebaixar diante de um ser humano. Então, você compara lá, por exemplo, o anjo, quando ele aparece para Zacarias, no próprio Evangelho de São Lucas. Ele aparece para Zacarias, né? Gabriel diz para Zacarias, ao invés de saudá-lo, não diz salve Zacarias, nada disso, né? Ele diz simplesmente que eu sou Gabriel. Ele se anuncia, né? Dizendo qual é a sua missão e dizendo não tenhas medo, Zacarias. Mas ele não diz absolutamente nenhuma saudação. Já para Maria, desde a primeira abordagem, a saudação de Gabriel é elogiosa. Haire Maria, né? Salve, alegra-te, ave, né? Haire, que charitomene, salve, agraciada, cheia de graça. E Maria fica perplexa com aquela saudação, né? Mas por quê? Porque o anjo veio do céu e o próprio anjo também deve ter ficado admirado de encontrar um pedaço do céu aqui na terra, Maria. Ou seja, os anjos se admiram diante da Virgem Maria. Aqui, um anjo que é superior ao ser humano se inclina para saudar esta mulher que tornou-se superior aos anjos pela sua graça. E é interessante isto, ela já era agraciada antes de se tornar mãe de Deus. Depois que ela diz o seu sim e se torna mãe de Deus, a sua graça só aumenta, né? Então, mas é importante notar isto, né? Hoje que nós estamos celebrando a Natividade de Maria, nós devemos notar isso, ela já nasceu agraciada. Ela, de alguma forma, já foi eleita por Deus e escolhida por Deus e foi dado a ela algo que não foi dado a nenhum ser humano. Por isso a saudação do anjo, né, a ela é algo de extraordinário. Uma criatura que naturalmente é superior aos homens se inclina
pela primeira vez para saudar um ser humano. Coisa que em todo o Antigo Testamento não acontece, né? Quando um anjo aparece, nenhum anjo se inclina diante de um ser humano. Nenhum anjo saúda, elogia e louva o ser humano, né? Só acontece espanto do ser humano quando vê um anjo. Maria fica espantada, mas não com o anjo, fica espantada com a saudação, né? São Luís Maria Grino Montfort recorda, né, um pouco a tradição dos Santos Padres, dizendo que, de certa forma, Deus escondeu Maria dela mesma. Ou seja, nem assim, para poupá-la, né, de qualquer tentação de soberba, etc., porque com toda a humildade de Maria, de alguma forma, Deus escondeu-a dela mesma, né? Então, por isso ela se admira com aquela saudação. Então, quando a gente rezar a Ave Maria, nós precisamos então nos dar conta disso, não é? Ave cheia de graça. Maria, aqui, ela é grandiosa pela graça. A graça de Deus que a preservou do pecado original desde a primeira concepção, da Imaculada Conceição. Isso é um dogma que já foi definido pela Igreja e que nós cremos. Então, essa realidade de que se até os anjos se inclinam para saudá-la, quanto mais nós não devemos inclinar, né, o nosso coração para saudá-la. E essa bela tradição da Igreja de que na liturgia, quando é pronunciado o nome de Maria, M-A-R-I-A, Maria, o nome de Maria, quando é pronunciado na liturgia, nós inclinemos a nossa cabeça. Ao fazer isso, se inclinam também os anjos diante do Santíssimo Nome de Maria. Aliás, não é? Agora dia 12, nós vamos celebrar a festa do Santíssimo Nome de Maria, não é? Que está ligado um pouco à festa de hoje, a festa da Natividade de Maria. Ela nasceu, alguns dias depois a gente celebra o nome que foi dado a ela depois do nascimento. Com relação ao nome de Maria, uma coisa que a gente pode um pouco notar é que não se sabe ao certo o significado desse nome, tá? Ou seja, nós o veneramos porque o nome de Maria é glorioso, porque o nome de Maria é bendito, mas quem tornou o nome grandioso foi ela. Digamos assim que ao invés de o significado do nome honrá-la, foi o contrário. Ela honrou o nome, ela tornou esse nome honroso. Porque se você for olhar no Antigo Testamento, nós não encontramos nenhuma outra Maria a não ser Miriam, que é Maria, a irmã de Moisés e de Arão, que não era uma figura muito honrosa, digamos assim, ou pelo menos imaculada, porque embora fosse profetisa, embora fosse uma das matriarcas, ficou leprosa, não é? Por causa de seus pecados, etc. Então, o nome de Maria no Antigo Testamento não é um nome que se usasse com frequência. Então, por isso essa grande controvérsia sobre o que é que significa o nome de Maria. O próprio Tomás de Aquino, no comentário que ele faz à Ave Maria, não é? Ele dá 3 significados diferentes, ou seja, digamos que nas 3 partes ele vai dando os vários significados. Primeiro o significado de iluminada, depois o significado de soberana e depois o significado de estrela do mar. O nome de Maria. Mas existem outros significados também. Existe um estudo, né, feito por um padre alemão, não me recordo agora o nome do padre, mas foi um padre no século XIX. Né? Ele fez um estudo sobre o nome de Maria e encontrou mais de 60 significados possíveis para o nome de Maria ao estudar a etimologia. Ou seja, resumo da ópera, nós não sabemos o que quer dizer o nome de Maria. Não é? Uma das possibilidades, digamos assim, mais fundadas, não é?
que vem de Mara, que, enquanto nome adequado a uma mulher, né, seria uma mulher mais robusta, né, mais corpulenta, que na época para os hebreus significava uma mulher bonita, né? Não havia um padrão de beleza de mulheres anoréxicas como nós temos aqui com a cinturinha, né? Das nossas modelos. Ou seja, a mulher que fosse bem robusta, bem forte, era uma mulher bonita. Então, poderia-se dar esse significado de que era graciosa, né? Graciosa, uma mulher bela, tota pulcra Maria, né? Toda bela Maria. Esse é um dos significados mais prováveis, porém existem outros, por exemplo, de amargor, mar amargo, gota do mar, aliás, gota do mar, stila maris, depois, por falta de conhecimento durante a Idade Média, foi sendo transformado em Stella Maris, que é de onde veio essa etimologia de Maria como estrela do mar. Não é? Mas o nome de Maria em si, no fundo, não é tão relevante o significado do nome em si. É o fato de que o nome dela tornou-se realmente um nome que nós honramos. Então, o próprio São Lucas, quando descreve a cena da anunciação do anjo, São Lucas parece estar com pressa de dizer logo o nome dela, né? E o nome da Virgem era Maria. Aí vai e narra a vinda do anjo. O anjo vai e diz, Ave, cheia de graça, né? E aí depois o anjo vai e pronuncia o nome dela. Não temas, Maria. Então o nome de Maria vai aparecendo, né? Cada vez mais, e parece aqui, então, um nome que a gente vai introduzindo cada vez mais na nossa vida espiritual, nessa bela tradição de reverenciar o nome de Maria. Então, a primeira parte, né, da Ave Maria é esta realidade de reverenciar a obra de Deus numa criatura que foi agraciada. Né? Santo Tomás de Aquino coloca 3 razões pelas quais Maria seria superior aos anjos, né? Por causa da questão da natureza. Os anjos normalmente são mais agraciados do que nós por causa da sua natureza espiritual, por causa da sua familiaridade com Deus e por causa da sua graça. E aí depois ele vai e mostra como Maria é superior a eles, né? Nessas 3 realidades. Então, Maria. Aí vem o louvor que veio do anjo, passamos ao louvor que vem de Isabel. Bendita sois vós entre as mulheres, não é? E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Aqui, Maria é a arca da aliança, é aquela que veio visitar Isabel. E Isabel, então, diz a ela, não sou digno que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Da mesma forma como Davi disse no Antigo Testamento, não sou digno de que a arca do Senhor venha à minha casa. Então, bendita sois vós entre as mulheres. É um macarismo, não é? Macarios, uma bem-aventurança. A bem-aventurada Virgem Maria. E aqui a realidade da felicidade da Virgem Maria. Ela é feliz, né? Então, essa Maria como aquela que é alegre, né? Quando a gente faz esse eulogio de Maria, bendita é ela, nós estamos aqui lembrando como ela é bem-aventurada, porque a própria Isabel vai acrescentar, feliz aquela que acreditou, né? Ela é abençoada por Deus e por isso ela é feliz. Vejam como aqui dentro desse primeiro parágrafo nós temos toda uma mariologia, né? Todo um desenvolvimento. Nós poderíamos continuar aqui falando realmente e
chegar depois à conclusão. Esta primeira parte da Ave Maria, que vem das Sagradas Escrituras, se nós quiséssemos realmente aprofundar todo o significado da primeira parte da Ave Maria, nós precisaríamos mergulhar em Deus. Por quê? Porque é um texto da Sagrada Escritura, né? Então, para esgotar todo o significado, para realmente, não, aí por isso nós podemos repetir, meditar e repetir cada vez mais, cada pequena palavra poderia ser meditada. E essa é a parte mais importante, não é, da Ave Maria. E finalmente, não é, bendito é o fruto do vosso ventre. Aqui, Maria é contraposta a Eva, que quis segurar o fruto da árvore. Aqui Maria é aquela que dá o fruto do seu ventre. E aí acrescentamos o nome de Jesus, o nome que nos salva, né? Fruto do vosso ventre, Jesus. Essa é a primeira parte da Ave Maria e a primeira parte a mais importante. É importante notar o seguinte: quando o rosário foi desenvolvido durante a Idade Média, não é? Ele era composto só dessa primeira parte, então era muito mais fácil rezar o rosário porque ele terminava aí. Bendito é o fruto do vosso ventre. O comentário de Santo Tomás de Aquino para por aqui, não é? Porque na época de Santo Tomás, que morreu em 1274, portanto século XIII, né, a Ave Maria era composta somente dessa primeira parte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Ponto. E parava por aí. Não tinha nem a palavra Jesus, que foi acrescentada depois. Depois, com o tempo, foi sendo acrescentado a segunda parte, não é? Santa Maria, Mãe de Deus, o maior título de Nossa Senhora, não é? Se pede a intercessão dela, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa parte de agora e na hora de nossa morte é porque durante a Idade Média foi sendo acrescentado, né, na liturgia das horas a recitação da Ave Maria. E o lugar originário da Ave Maria era uma das antífonas de conclusão das completas. Então, como era uma antífona noturna, antes de dormir, rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Ou seja, essa meditação sobre a morte antes de dormir, né? Então, a Ave Maria era recitada nessa súplica de que Nossa Senhora estivesse junto conosco na hora da morte, né? Se fosse a nossa última noite, a gente não sabe se dorme e termina acordando, né, diante de Deus no céu. Então, a recitação da Ave Maria. Então, havia essa súplica. Depois, as coisas foram, né, sendo cada vez mais, digamos assim, divulgadas dentro da igreja, porque as pessoas continuavam rezando, cada um rezava o formulário da Ave Maria um pouco com variações, até que finalmente São Pio V, né, foi quem bateu o martelo, e aí nós temos a Ave Maria como nós a recitamos hoje. São Pio V, que era dominicano. Então, a Ave Maria está muito ligada à história dos dominicanos. Eu estou aí citando para vocês um comentário de Santo Tomás de Aquino, que era dominicano, dizendo que São Pio V fez o texto final da Ave Maria como nós conhecemos. Mas por quê? Porque, segundo a tradição, o rosário, né, o chamado saltério mariano, teria sido dado por Nossa Senhora a São Domingos de Gusmão, o fundador dos dominicanos, né? Se alguém quiser ler um pouco essa tradição digamos assim, da criação do rosário, né? Se alguém quiser ler essa tradição da criação do rosário, nós temos o livro de São Luís Maria Grande de Montfort, O Segredo do Rosário, não é, que nós estamos colocando aí para vocês, com possibilidade para vocês baixarem. E ele divide o livro, ao invés de dividir em 50 capítulos, ele divide em 50 rosas, não é? E da 15ª rosa até a 20ª rosa, ou seja, do capítulo 15 ao capítulo 20, ele faz meditações sobre a Ave Maria,
né? Se quiser ler Meditações sobre a Ave Maria, de São Luís Maria Grião de Montfort. E nesse livrinho, então, ele, num dos capítulos, né, explica toda o fato extraordinário de como é que o Rosário foi entregue a São Domingos de Gusmão. Nosso programa não é sobre o Rosário, mas só para vocês saberem que está aí esse livro, O Segredo do Rosário, muito interessante, muito frutuosa a leitura desse livro. Gostaria de amarrar agora a nossa reflexão sobre essa questão da Ave Maria, um pouco tratando a questão da dificuldade que os nossos irmãos evangélicos têm com a Ave Maria, não é? Vejam, na realidade, embora a Ave Maria, esse texto como nós temos hoje, seja um texto que evoluiu do século VI até o século XVI, na verdade, a essência da Ave Maria, não é? Ela está presente desde o tempo dos apóstolos. Por que e como é que eu posso atestar isso, não é? Bom, em primeiríssimo lugar, a primeira parte da Ave Maria, que é bíblica. Mas isso não deve ser usado como oração. No entanto, os cristãos usavam como oração, sim. Se você for ver, na Basílica de Nazaré, não é? Lá, Basílica da Anunciação, se encontra na base de uma coluna um grafite, quer dizer, uma inscriçãozinha do século III, portanto, ainda na época da perseguição dos cristãos, escrito lá, Haire Maria, Ave Maria. Ou seja, essa tradição dos cristãos saudarem a Virgem Maria, não havia oração inteira, mas essa saudação, né? Repetir a saudação de Maria, repetir essa reverência do anjo para com a Virgem Maria, isso já está presente já há muitíssimo tempo na atitude dos cristãos, né? E mais antigo do que isso é uma oração que nós conhecemos hoje como Sub Tuum Presidium, debaixo da vossa proteção, uma oração que é do século II, que não é a Ave Maria, mas é uma oração onde os cristãos, já no século II, ou seja, na idade subapostólica, ali, gente que conheceu os apóstolos, né, faziam orações à Virgem Maria. Então, debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, já chamando Maria de Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades. Então, veja só, duas coisas, mostrando que Maria tinha uma proteção, que ela protegia, e segunda coisa, que ela suplicava, né? Nós contamos com as súplicas e com as orações da Virgem Maria. Portanto, essa atitude dos cristãos de contar com a oração da Virgem Maria é algo que está lá desde o início. É algo que está lá desde o início da igreja. Não é uma coisa que foi criada recentemente. Então, se o texto da Ave Maria levou tempo para evoluir, a atitude que está por trás da Ave Maria, ela é muito antiga. Não é? Mais antiga do que, por exemplo, a lista dos livros do Novo Testamento. Não é? Então, se você vai começar a desconfiar da igreja e dizer que, imagina, isso daí era uma igreja que já estava contaminada de paganismo, mas espera lá, antes de você acusar essa igreja, lembre-se, foi esta igreja quem deu a lista dos 27 livros do Novo Testamento. Então, se essa igreja já estava tão paganizada, tão, contaminada com o paganismo, então como é que você ainda venera os 27 livros do Novo Testamento, que são um presente desta igreja para você? Não é? Então, não tem dúvida nenhuma, quando nós temos a Ave Maria, nós temos aí uma atitude cristã que está lá desde o início, embora o texto seja recente. Tá bom? Então, é um pouco assim a meditação que eu queria fazer para vocês hoje. Faltam 15 minutos para a gente concluir. Ao invés de eu dar para vocês um intervalo, eu vou então já fazer as perguntas, né? Abrir para vocês fazerem perguntas direto,
para a gente não perder tempo. Eu já tenho aqui uma pergunta do Antônio Maria Maier, né, que está perguntando se Nossa Senhora é corredentora. Veja, Antônio Maria, este título de corredentora é um título que ainda não foi definido dogmaticamente pela Igreja. Agora, na minha opinião, que não é uma opinião somente minha, mas de numerosos teólogos de respeito, né, de fato ela é corredentora. Por quê? O padre Garrigou Lagrange, ele argumenta da seguinte maneira, veja, logo nos primeiros séculos, em tudo quanto é lugar, né, em Justino, em Ireneu de Lyon, em outros, Inácio de Antioquia, outros escritores, aparece o título de Maria como Eva, Nova Eva, em paralelo com o título de Jesus de Novo Adão. Nova Eva, Novo Adão. Ora, qual foi o papel de Adão e de Eva? É o papel da perdição. E qual é o papel de Cristo? Da redenção. A Nova Eva, então, é aquela que auxilia na redenção. E, portanto, esse título de Nova Eva, né, que é um título que afunda suas raízes na era apostólica, atesta a fé da Igreja, desde a época dos apóstolos, de um papel claro de Maria na redenção. Você vai dizer, mas o único Salvador é Cristo. De fato, o único Redentor é Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Maria, ela é corredentora, não no sentido de que ela é uma redentora paralela, não é? Mas no sentido seguinte, imagine, se você chega e diz que a manga é fruto da mangueira e diz que a manga é um fruto que vem de Deus. Você pode dizer ao mesmo tempo que a manga vem totalmente de Deus e que a manga vem totalmente da mangueira. Então, assim, você pode dizer que a redenção vem totalmente de Cristo, porque Ele é o Deus que redime. Mas ela vem também de Maria. Por quê? Porque é de Maria que vem Cristo. E como nós fomos redimidos por um sacrifício redentor, Deus não pode se sacrificar. Só quem pode se sacrificar é Deus que se faz homem. Portanto, a humanidade de Cristo, principalmente o corpo de Cristo, veio ao mundo por Maria. Ela teve um papel, né, essencial na redenção da humanidade. Mas não vamos desenvolver isso demais não, porque sai um pouco do nosso assunto, mas é só para dar um pouco as pistas dessa reflexão. Cristiane pergunta o seguinte: por que os protestantes falam que o que está escrito em Apocalipse 12 é sobre a igreja e não sobre Maria? Veja, Cristiane, porque de fato, né, Maria, que é representada no Apocalipse 12, ou seja, quem é que está sendo representada ali? É, de fato, a mãe de Jesus. Historicamente, não é? Jesus nasceu de uma mulher. Então não tem como negar que o sentido literal da coisa se refere a Maria. Só que Maria ali é aquilo que nós dizemos em literatura, digamos, uma personalidade corporativa. Ou seja, Maria ali está representando de fato a igreja como um todo. Por quê? Porque em Mariologia nós também dizemos que Maria, ela não é somente membro da igreja, ela é modelo da igreja, né, por várias razões. Então ela ali, ela representa a igreja. Então, não é que nós temos que dizer a interpretação protestante está totalmente errada. Ela não está totalmente errada. Só que acontece o seguinte, está incompleta. Por quê? Porque para você dizer que aquela mulher representa a igreja, você tem que se lembrar quem é aquela mulher que representa a igreja. É Maria, que aqui é modelo da igreja. Tá? É tipos, né? É o tipo da igreja. Fábio Henrique. Padre, como explicar a aparente contradição entre o fato de que Nossa Senhora teria sido concebida sem pecado e a afirmação de Jesus sobre João Batista, afirmando que não surgiu ninguém maior do que São João Batista? Tá.
que não há nenhum homem maior do que São João Batista, não é? Dos nascidos de mulher, não há ninguém maior que João Batista. Bom, no contexto, a afirmação de Jesus com relação a São João Batista, não é? É uma afirmação que nós poderíamos dizer que se refere aos personagens do Antigo Testamento. Ou seja, João Batista aqui enquanto aquele, não é, que é o maior de todos os profetas, porque pôde apontar para o Cristo. Então, esse elogio hiperbólico de Cristo, não é, sobre São João Batista, não é necessariamente uma palavra que deve ser lida em absoluto. Por exemplo, deixando a Virgem Maria de lado, eu não tenho dúvida nenhuma de que São José, não é muito mais agraciado e, portanto, São José, entre os nascidos de mulher, é maior do que João Batista. Né? Depois, outra coisa, você se lembre o seguinte, que essa frase não termina por aí. Entre os nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João Batista. E, no entanto, ele é menor. Né? Ou seja, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor no reino. Ou seja, Jesus está fazendo aqui uma contraposição clara entre Antigo e Novo Testamento. Então, do Antigo Testamento, São João Batista é o maior. Mas se nós formos falar agora do Novo Testamento, até os menores são maiores do que ele. Né? Por quê? Porque João Batista, de alguma forma, apontou para o Cristo, mas não teve realmente o convívio com o Cristo. Ele foi um precursor. Enquanto Maria e José tiveram. Não é? Bom, Odair Júnior. Padre Paulo, explique-nos o dogma da Assunção de Maria. Bom, Odair, aí a pergunta é curta e a resposta é muito comprida. Né? Eu aconselharia que você pegasse no nosso site, né? Procurasse aí Assunção, e você vai encontrar vários programas, principalmente testemunho de fé, da data da festa da Assunção da Virgem Maria. E em cada ano eu procuro contemplar um aspecto diferente do dogma da Assunção. Tá? Em todos os casos, aquilo que é o dogma é que a Virgem Maria está gloriosa em corpo e alma junto de Deus. Esse é a essência do dogma que foi proclamado, né, por Pio XII em 1950, e a Constituição Munificentissimus Deus explica claramente isso. Também vale a pena ler a Constituição Munificentissimus Deus. Gilmar. Aí vai, explique, por favor, a Imaculada Conceição. Vocês hoje estão caprichando em pergunta curta e resposta comprida. Né? Também aconselho isto, vá lá no site e procura, né, Imaculada Conceição. Vai aparecer os testemunhos de fé, onde eu explico isso daí. Né? Em todos os casos, o dogma da Imaculada Conceição, proclamado pelo Papa bem-aventurado, né, Pio IX, né, em 1854, diz que a Virgem Maria ela foi preservada da culpa do pecado original. Só para aproveitar que já estou falando da Imaculada, não é? Eu me referi a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, nesse comentário à Ave Maria, não é, que nós temos aí, aliás, esse comentário à Ave Maria, eu não tenho dúvida de que o comentário, a Salutatio Angelica, Expositio Salutationis Angelica de Santo Tomás de Aquino, não tenho dúvida de que é um texto autêntico de Santo Tomás de Aquino. Ele fez uma pregação e copiaram a pregação dele a respeito da Virgem Maria, a sua meditação sobre a Ave Maria. Um grande estudioso, o padre Giovanni Rossi, escreveu uma tese que foi publicada no Divus Tome, e ali ele mostra, ele foi nas bibliotecas, viu em 12 bibliotecas europeias diferentes, lá ele encontrou 19 manuscritos diferentes desse texto de Santo Tomás de Aquino e mostrou de forma conclusiva que realmente trata-se de um texto autêntico de Santo Tomás de Aquino, embora não esteja no catálogo oficial, né,
mas eu não tenho dúvida de que esse texto é de Santo Tomás. Então, Santo Tomás fala que a Virgem Maria foi concebida em pecado, mas que foi redimida dentro do ventre da sua mãe Santana, não é? Ou seja, ela já nasceu sem pecado. Mas por que isto? Aqui, veja, o que é que nós podemos concluir? Que Santo Tomás está dizendo que a Virgem Maria nasceu sem pecado. Só que ele, como teólogo, nesta fase da teologia dele, ele não conseguia ainda explicar um problema sério, que será depois explicado por Duns Scotus. O problema sério era o seguinte: como era possível que Jesus fosse redentor de Maria, se não havia pecado para ser perdoado? E Duns Scotus forma claramente a explicação, dizendo que se ele pode redimir perdoando, ele pode redimir também preservando. Ou seja, Jesus também é redentor de Maria, preservando do pecado, anteprevis a mérita, ou seja, tendo em vista os méritos, né, que virão da cruz de Cristo. Como para Deus não há tempo, ele podia tranquilamente redimir a Virgem Maria, tendo em vista os méritos redentores de Nosso Senhor, né? Então, o Gabriel: Padre, é litúrgico que o sacerdote e a assembleia rezem a oração da Ave Maria em algum momento da celebração da missa, em especial depois da comunhão? Veja, Gabriel, não é previsto, não é, que se faça dentro da liturgia da própria missa, mas existe, não é, uma orientação do Papa Leão XIII, não é, que se rezassem 3 Ave-Marias ao pé do altar ao concluir a missa, não é? Então, várias coisas. Primeiro, pode-se colocar a Ave Maria como uma das músicas de ofertório, de comunhão. Por quê? Porque, de fato, liturgicamente existe no gradual, né, algumas antífonas de ofertório e de comunhão com o texto, pelo menos parcial, da Ave Maria. Porém, a recitação da Ave Maria dentro da missa não é prevista. Mas nós podemos retomar aquela orientação de Leão XIII. O Papa Leão XIII, né, havia colocado o quê? 3 Ave Marias, a Salve Rainha e a oração a São Miguel Arcanjo no pé do altar. São as chamadas orações leoninas, não é? Depois da celebração da missa. Nada impede que se façam essas orações, que já antes da reforma conciliar eram facultativas, não eram obrigatórias, não é? Portanto, se era uma coisa facultativa, eu não vejo porquê, né, a não ser que se diga, não, agora é proibido, mas não tem nenhum Papa disse que era proibido, né? Então se pode tranquilamente concluir a Santa Missa com Ave Maria, não é? Tá bom? Maria Helena: Padre Paulo, o senhor pode falar um pouco quando o Santo Rosário começou a ser recitado pela Igreja? Veja, Maria Helena, o Santo Rosário, existe essa tradição de que ele vem de São Domingos de Gusmão, tá? Essa tradição, porém, ela tem uma certa fragilidade histórica, porque não há documentos da época, né, do próprio São Domingos que atestem os acontecimentos especiais, né? Se você for ver aqui no Segredo do Rosário, né, ele fala logo no início, né, sobre o saltério de Maria, e ele explica lá na terceira rosa, né, o modo milagroso como o rosário foi estabelecido, né? E nós sabemos tudo isso através do testemunho
de um beato, o bem-aventurado Alano de la Roche, né, que escreveu um livro chamado De Dignitate Salterii, sobre a dignidade do saltério. Se entende aqui da dignidade do saltério mariano, ou seja, os 150 Ave Marias, né? Só que o Beato Alano viveu muito tempo depois de Santo Domingos, né? Portanto, ele não é contemporâneo de Santo Domingos. Então, o que nós temos é essa realidade que provavelmente, então nós estamos falando aí da recitação do Rosário no século XIII. O fato, porém, é que, sendo histórica a lenda ou não de Santo Domingos, existe uma grande probabilidade que o Rosário realmente venha da época de São Domingos, porque São Domingos usou, não é, a oração como uma forma de vencer a heresia albigense. Os dominicanos usaram o Rosário como uma forma de debelar a heresia albigense. E eles incitavam o povo a rezar o Rosário. Ora, quem teve ideia de começar isso? Os próprios dominicanos dizem que foi Santo Domingos, então não tem por que a gente duvidar, né? Se foi São Domingos, foi São Domingos. Embora os fatos históricos, né, legendários, sejam um pouco assim duvidosos. Tá bom? Então, vamos concluir aqui então o nosso programa de hoje, agradecendo a você, a sua participação, e vamos rezar, né? Rezar pelo nosso país. Nós celebramos ontem a independência do Brasil, dia 7 de setembro. Logo em seguida temos essa festa de Nossa Senhora, colocamos o nosso país debaixo da proteção da Virgem Maria. Rezemos pelo anjo da guarda do Brasil, para que nestas próximas eleições nós tenhamos realmente assistência divina, que o santo anjo de Deus venha ajudar o nosso país, e a Virgem Maria, que foi coroada como imperatriz da nossa nação, possa realmente reinar sobre nós. Concluamos então com a oração da saudação angélica. Hoje, em especial, vamos rezar então em latim. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.